Graças a Deus por mais um dia tão importante como hoje, para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. E eu quero hoje trazer um convidado. O que é essa proposta? Na realidade, a palavra que eu quero trazer hoje é de um livro divulgado recentemente, que é Onde Está Deus? É um livro do John Lennox. Ele é professor da Universidade de Oxford, é um matemático, ele trabalha muito com a questão da filosofia da ciência e tem várias publicações nessa área de entender melhor a proposta de Deus, né? De como nós olhamos e como nós vemos Deus diante de algumas circunstâncias. E daí ele faz então uma conversa muito gostosa sobre onde está Deus neste momento de Covid, né? Onde está Deus neste momento de pandemia? E ele mesmo se preocupa dizendo o seguinte: olha, eu não vou trazer reflexões filosóficas, religiosas, teológicas com profundidade. Eu quero mais que as pessoas se sintam como se alguém que eu encontrasse, né, ele até diz assim, numa cafeteria, me perguntasse, né, numa proposta, como está Deus? Então eu quero que você que está ouvindo hoje a palavra, se você é cristão, se para você isso é uma coisa bem resolvida, eu quero que você permaneça atento, porque muitas pessoas podem te questionar isso, né? Então, onde está Deus e qual é o papel do cristão neste momento? Então, isso é importante para você. E para você que está, de repente, com esse questionamento, justamente, né? Eu estava me perguntando sobre isso, cadê Deus? Numa situação dessa, onde estamos vendo tanta calamidade, tanta morte, tanto sofrimento. Então é para você também. Então, por favor, fique conosco, vou tentar sumarizar, porque eu fiz várias anotações do material. Então, repetindo aí, não é um material original meu, eu estou fazendo uma conversa com o autor, trago algumas coisas minhas também, mas ele é um diálogo, né? Com John Lennox, você pode até puxar e tentar encontrar esse material dele, Onde Está Deus? E eu quero pegar como referência, então, da nossa fala nesse dia, Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 27. São 9 versículos, mas para que você entenda o contexto do que a natureza também sofreu com o pecado, né? Vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo falando aos romanos: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, está falando da expectativa futura. A própria natureza criada, aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabendo que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que somos os primeiros frutos do Espírito, temos também gemido em nosso íntimo, esperando com ânsia e expectativa por nossa adoção como filhos, que quer dizer a redenção do nosso corpo. Portanto, precisamente nessa esperança nós fomos salvos. Contudo, esperança que se não vê, não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda podemos ver, com paciência esperamos. Que não podemos ver, nós com paciência esperamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece qual seja a intenção, porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, nada melhor para iniciarmos essa palavra, que de alguma forma tem uma complexidade, pedindo que justamente o Espírito Santo de Deus, que entende, que nos entende e que é o próprio Deus em nós, ele possa trazer essa revelação da palavra. Então eu quero trazer nessa questão hoje objetiva, né? Onde está Deus neste momento?
E a gente quer entender a partir disso qual é o objetivo dessa palavra de hoje. O objetivo é que a gente possa transmitir conforto, amparo e esperança. É para isso que essa palavra veio. A gente vai andar um pouquinho na história, dar uma olhada no sentido, né? Em que sentido a gente pode olhar essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, do isolamento e tantas coisas. Primeiro elemento que o próprio autor ele vai trazer é um sentimento de vulnerabilidade. Todos nós estamos passando por esse sentimento atualmente, por conta do confinamento nas casas, o confinamento das próprias cidades. Hoje tem lugares que você não pode acessar, fechamento de fronteiras, o banimento, por exemplo, não conseguimos mais viajar, a interrupção de vários serviços. Isso tudo gera um medo. E esse medo é devido ao quê? A essa questão não previsível, a imprevisibilidade nos gera uma angústia e gera medo. E agora, se a gente olhar na história, nós já passamos por isso. Você já deve ter ouvido, por exemplo, de várias pandemias anteriores. Vamos olhar rapidamente no longo da história. A gente teve a primeira pandemia registrada, é chamada de praga de Galeno ou também peste de Antonina, no ano 165 DC. A praga de Justiniano, no ano 541, que provavelmente foi uma peste bubônica. A peste negra, no ano de 1346, isso foi bem mais conhecida, porque já foi no século XIV, vários livros já registram. Ela quase devastou a Eurásia da época, né, aquela divisão da Eurásia, e é registrado na peste negra morte de aproximadamente 20% da população mundial. A gripe asiática, no ano de 1956 em Hong Kong, depois a gente teve de novo em 68, e quem da nossa geração não passou pelo HIV de 2005 a 2012, com mais de 32 milhões de mortes. Então a gente vê o que é o momento que a gente está passando. Bem, para que a gente perceba e entenda, melhor dito, como você vê, né, como você percebe o que está acontecendo, isso tem a ver com o que a gente chama de cosmovisão. Então, o que é uma cosmovisão, né? Uma cosmovisão é a forma que você interpreta, que você percebe determinados elementos, é toda a tua história. Então, a tua estrutura de vida, né? Das tuas experiências, da cultura, da família, os pensamentos, como que você percebe determinadas questões da vida, da morte, o próprio significado que você dá à existência. Isso depende da tua cosmovisão. O autor também vai citar, referente, por exemplo, dentro de cosmovisão, o que é uma religião, né? Qual o benefício das religiões? Estou falando religiões de forma geral. Bem, as religiões, elas são remédio contra o desespero. Elas podem e elas proporcionam um apoio psicológico e emocional, elas são um antídoto para a solidão e elas dão sentido à existência. E daí, dentro desse processo de cosmovisão, a gente tem que pensar, primeira questão, então, fazendo uma relação com essa introdução que a gente falou sobre a pandemia, sobre este momento de dor. Gente, eu percebo que agora, com o tempo que nós já estamos transcorrido, com o número de mortos, com as pessoas próximas, pessoas de família, nós temos convivido muito próximo, pessoas morrendo, sem poder se despedir, que acho que é uma das dores maiores. Então, assim, a dor, ela é presente. E daí você poderia me perguntar, qual o sentido da dor e do sofrimento? A gente tem várias explicações, né? Primeira questão, a gente pode perceber que a dor e o sofrimento, elas têm duas origens, ou duas causas, né? A dor e o sofrimento, elas podem vir por desastres naturais, ou elas podem vir por consequências da própria natureza humana, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na história de Jó, que a Bíblia fala muito bem, que Jó era um homem muito próspero, mas que de repente ele perdeu, numa cascata de eventos, ele perdeu tudo. E entre essa cascata de eventos estava, por exemplo, olha, vieram os inimigos e cercaram a casa e mataram. Então, o que é isso? São eventos, são pessoas.
Olha, o gado estava no campo e de repente veio fogo do céu e matou. Então são eventos naturais. Então o sofrimento humano, ele tem essas duas origens, né? Uma origem natural, os terremotos, os maremotos, e daí você pode pensar, e a gente já vai entrar nesse questionamento, né? Qual a importância? Por que tê-los? Por que isso ocorre na natureza? E eu espero conseguir voltar, realmente não perder esse foco para que você entenda a importância de alguns eventos naturais ocorrerem. E essa questão do ser humano, da própria consequência do nosso mal, né? Do ódio, das guerras, dos assassinatos, dos abusos, né? Então esse é o mal moral. Bem, se a gente pensar nesse mal, nessa dor, nesse sofrimento, o que a dor ela ocasiona na pessoa? O que ela pode provocar de bom, né? Primeiro, assim, nós pensamos que a dor no corpo, dor física, ela é um sinal. Então, se a gente pensar, por exemplo, na dor de cabeça, raramente uma dor de cabeça se refere a problema na cabeça. Às vezes é um problema de fígado, é um problema de intestino, outros problemas que a cabeça está sinalizando. Então a dor ele é um excelente sinal de que alguma coisa não vai bem. Você já pensou, se nós não tivéssemos dor, nós não recorreríamos aos médicos, nós não estaríamos vendo dentista, não estaríamos vendo... E, meu Deus, as pessoas morreriam rapidamente por conta da falta da dor. Então a dor é essencial para o corpo. A dor é um processo que ela faz parte do nosso processo de crescimento. Então a maturidade, ela envolve a dor. Como é que você diz assim, eu tive vitória? Você teve vitória porque em algum momento você teve uma batalha, uma guerra. E o que significa essas guerras? Pode ser psicológicas, pode ser no sentido intelectual, pode ser níveis diferentes que você esteja enfrentando de dificuldade, de dores que te levam a um processo de maturidade. Então, portanto, a dor ela faz parte da formação do nosso caráter. Ela que dá sentido. A dor é que faz com que a gente não seja tão egoísta, com que não seja tão orgulhoso, prepotente. A dor nos torna vulnerável, nos torna humilde, nos torna empático com o outro. Então eu não sentiria a dor de um faminto se eu não tivesse passado um dia pela dor da fome. Eu não teria empatia com alguém que esteja passando por necessidade. Então essa é a importância. Então, falando em cosmovisão, cosmovisão é como você enxerga isso, como você olha a dor, como você olha a vida, como você olha os acontecimentos. E ele tem a ver, sim, como você vê a Deus. Então, dentro das principais cosmovisões, eu não quero aqui fazer um estudo longo de cosmovisão, e também as pessoas que têm uma cosmovisão que a gente vai citar, você pode dizer, não tratou com profundidade. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você entenda que tem várias cosmovisões, até para que você respeite o outro, né? Então a gente tem uma cosmovisão teísta. O que é uma cosmovisão teísta? São todos aqueles que têm origem abraâmica. Por exemplo, judaísmo, cristianismo e islamismo. São totalmente diferentes, mas o que une eles para serem teístas? Todos eles creem em único Deus. Cosmovisão ateísta são aqueles que já não creem no sobrenatural. É mais, vamos colocar assim, por que a gente tem uma visão de que o cientista é uma pessoa ateísta? Não é, né? Não é por ele ser cientista, mas é porque é uma profissão que está muito ligada a fatos, a acontecimento, né? Mesmo, por exemplo, os grandes pesquisadores na área intelectual, na área da filosofia, estão ligados muito mais à razão, a elementos lógicos, né? A sequências plausíveis, a método científico. Isso é pessoas que ligada a eventos. Então, uma pessoa ateísta, ela não crê no sobrenatural. Então, vou reprisar, não quer dizer que o cientista seja assim, mas a gente tem uma percepção humana de que parece que a ciência está desvinculada da fé. É porque a gente não olha a história, que é um outro ponto. Quando a gente olhar os aspectos históricos, a gente vai ver que, na realidade, quem foram os grandes propulsores da ciência foram grandes cristãos, né? Então, por exemplo, quem fundou as universidades, né? A gente pode ver que eram cristãos. Só um parênteses.
A cosmovisão panteísta. A cosmovisão panteísta já vê Deus em tudo. Então Deus está fundido com a natureza, Deus está fundido, as energias, elas vêm de Deus também. Então você é como que tudo é uma cosmo, tudo junto, né? Uma entidade só, um karma, né? Isso sem falar, por exemplo, nas perspectivas mais céticas ou agnósticas, a gente não vai olhar sobre isso. Mas por que é importante eu olhar a questão da cosmovisão? Porque a forma que você está olhando hoje sobre o evento do Covid, a tua pergunta sobre aonde está Deus, ela tem a ver com isso. Então, a gente volta, por exemplo, a entender de que, se a gente olhar ao longo da história, por exemplo, os epicureus, lá no século III a.C., eles tinham uma máxima, olha só interessante, eles colocavam assim, ó, se Deus, né, se ele tem desejo de evitar o mal, mas ele não pode, então isso quer dizer que ele é impotente. Se ele é capaz e não faz, ele é malevolente. Se ele é capaz e deseja evitar o mal, então da onde vem o mal? Né? Esse questionamento ele é próprio dos pensadores, do pensamento humano. Então é para isso que é a nossa proposta nesse dia, é trazer esse esclarecimento de que se você subtrair Deus, ele não vai subtrair a dor e o sofrimento. Não é por você tirar Deus da questão, mas quando você retira Deus, você vai retirar a esperança. E isso é o grande problema. Então, retirar a esperança. A gente precisa, portanto, conciliar o Covid e as suas consequências com um Deus amoroso. E é essa a proposta que a gente traz. Como eu concilio isso? Primeira coisa, eu tenho que entender a natureza do próprio vírus. O que é um vírus? Olha, se nós pensarmos, os vírus, eles fazem parte da ciclagem da natureza. Eles fazem parte, todos nós dependemos de algum momento deles também. Então, nós temos 99% de vírus bons e 1% de vírus patogênicos, que são aqueles que causam dano. E daí fazendo, como diz a história, o advogado do diabo, pegando aí a proposta dos epicureus, a gente poderia perguntar, então, por que Deus não tirou esses 1% patogênico? Por que deixou esse 1% patogênico? Né? E eu perguntaria para você também a mesma coisa. Olhando agora, voltando àquilo que eu disse que eu precisava me lembrar sobre os eventos naturais. Né? Então, se a gente pensar um maremoto, um terremoto, qual é a causa disso? Por que ocorreu? A causa, provavelmente, muitos deles são por movimento das placas tectônicas. E daí você poderia não ter movimento das placas tectônicas, tudo ser durinho, né? Tudo sem mobilidade no interior da Terra. Mas os geólogos estão aí para comprovar que se não houvesse esse movimento, não haveria vida na Terra também. Então, há necessidade. Você poderia me perguntar, eu poderia ter só vida biológica sem ter os predadores, porque... Puxa vida, quando você vai assistir, por exemplo, um programa que tenha, né, a presa e o predador, é tão triste você ver aquele leão pegando um cerdo, né? Como é triste isso? Poderia tirar o leão. Como que nós viveríamos? Então, a natureza está aí para provar que você não pode tirar os predadores, você vai desorganizar tanto o sistema que você acabaria matando o sistema. Né? Então há necessidade. Os elementos, por exemplo, que mudaram a história, o fogo. O fogo é um marco histórico. Né? Saiu o homem da Idade da Pedra por conta do fogo. Então é importante o fogo, mas e quantas consequências nós temos com ele? Nós temos incêndio, nós temos morte, nós temos... Meu Deus, quantos desastres. Né? A gente teve aí há pouco aquela questão de jovens morrendo, né, sufocados, né, jovens atletas. Então tem uma história no Brasil bem recente pensando nisso. Então, para você perceber que não pode, o mal nesse sentido, o mal não pode simplesmente ser retirado porque Deus ama. Então esse mal que a gente vai colocar aí como Covid, ele não poderia ser retirado pelas próprias leis que a gente está vendo da própria natureza. Né? Outra questão para a gente conciliar, além de perceber a natureza do vírus, é entender a natureza da própria humanidade. Olha, Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele deu o livre-arbítrio. Ele não quer nos ver como marionetes, pessoas guiadas
e fazendo somente aquilo que ele disse. Não, ele quer que nós decidamos, que a gente tenha uma decisão por ele. Então, que a gente tenha uma decisão de fazer o bem. Essa é a decisão que o próprio homem tem. Entendendo que Deus, ele sempre vai operar para o bem, mesmo em meio aos acontecimentos que não, aos nossos olhos, e neste momento, plausivelmente, materialmente, nós sentimos, todos nós, que não é o bem. Mas Deus sempre vai trabalhar para o bem. Isso é que a gente tem que entender. Lá em Gênesis capítulo 2, quando vai mostrar, por exemplo, lá no versículo 17, a decisão do homem, quando Deus colocou a árvore e disse para o homem, não toque. O homem decidiu tocar. Isso é livre-arbítrio, é uma decisão. E essa decisão, ela gerou consequências. Daí as pessoas têm muita dificuldade em entender como que o pecado de um homem afeta toda a humanidade. Então, talvez numa simbologia, né, você possa pensar, se você pensar, por exemplo, num homem que esteja guiando um barco cheio de pessoas, mas o leme está na mão dele, a decisão está na mão dele. Se ele decidir ir para um lado, todas as pessoas vão para aquele lado. Elas não têm opção, elas estão dentro do barco. Então, o barco é um mundo e a decisão estava na mão de um homem, que era a de Adão. Então, aquela decisão dele, ele trouxe consequências para nós. Então, essas consequências, né, o desejo do homem ao comer da árvore da vida, mostrou ali um desejo egoísta, aquele desejo que a gente chama assim, a minha razão, isso é o meu direito, eu tenho direito nisso. E daí a gente vê que as pessoas, elas começam a ter interpretações próprias, e é o que a gente chama da independência de Deus, se tornar independente, se tornar autossuficiente, achar que não precisa mais de Deus. Então, a grande verdade que a Bíblia nos traz é que Deus é uma fonte de todas as coisas boas que nós desfrutamos. Tudo que você desfruta vem de Deus. O ar, a Bíblia diz que o ar que você respira vem de Deus. A planta que nos alimenta, o animal, tudo vem de Deus. Tudo é uma dádiva de Deus. E lendo ainda essa semana Provérbios, nós desejamos viver em família. Os filhos, eles são projetos, são dádivas de Deus, são presentes de Deus. O casamento, a Bíblia diz que os pais podem deixar herança para os filhos, mas uma boa mulher quem dá é Deus. Então também vem de Deus. Então, entender que todas as boas coisas que nós desfrutamos é de Deus, mas também é o bem supremo que dá o último sentido e significância a todas as dádivas menos boas. Então também é Deus. E daí a gente vê, portanto, a palavra que nós lemos de Romanos, logo no início, Romanos capítulo 8, fala justamente da consequência desse pecado. Um pecado em que desvirtuou a própria natureza. Então, quando a Bíblia diz assim, que por conta daquele pecado a terra daria cardos, daria espinho, quer dizer, antes o homem plantava e tudo era como um belo jardim. Tudo dava bem. Agora não, agora começou a dar espinha, ele teve que trabalhar. Então, nos tornou tornou a natureza fútil. O que é o fútil? O fútil é o sem sentido, sem razão. Por que isso ocorre? Por qual a razão disso? Né? Então, é essa futilidade, a falta de propósito. Então, entender isso, ele é fundamental para entender a importância de nós olharmos para a própria civilização, que ela sempre teve altos e baixos, a história da humanidade. Hoje a gente leu, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1 e 2, e a gente vê que o próprio Salomão, que foi o rei mais sábio, ele diz que não teve homem mais sábio, ele vai olhar e dizer assim, olha, tudo é um ciclo, a natureza é um ciclo, a conquista do homem é um ciclo, acaba sendo como que um enfado da alma, porque você trabalha, a noite vem o dia, então tudo é um ciclo. Então há sempre esse ciclo, mas também a Bíblia mostra que há uma divisória entre bem e o mal, e entre a decisão. E o Salomão no final ele vai dizer que então, portanto, há um bem vindo de Deus para o homem, dentro desse ciclo, dessa rotina, há um bem, que é usufruir esse bem, gozar isso, agradecer a Deus, viver com isso, né? Então, olhando para essa história voltando aí a esse contexto de uma história que nós temos de vitórias e derrotas, de bem e de mal, nossa própria vida, cada um sonde-se a si mesmo, né? Quando Jesus Cristo
Lá naquela questão da mulher pecadora, Jesus vai dizer, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Nós somos assim, nós erramos, nós temos as nossas culpas, nós falhamos. Então a gente pode perguntar, meu Deus, como Deus pode nos querer, né? Porque Deus nos tolera assim. Então a gente vai ver a Bíblia que ela é cheia dessas evidências de amor, evidências do amor de Deus. E essa evidência maior é quando ela mostra um Jesus encarnado. Um Jesus que deixou toda a glória de Deus e veio à Terra, se fez homem para sentir tudo isso que nós estamos sentindo. Sentir a limitação, sentir o sofrimento, sentir a agonia, sentir a dor, sentir o desespero, sentir o abandono. Tudo isso Jesus sentiu, né? Então, qual é o papel do cristão neste momento? Daí, coloquei uma frase aqui que é do autor, que ele vai dizer assim, um cristão não é aquele que resolveu o problema da dor e do sofrimento. O cristão não é aquele que resolveu o problema do coronavírus, portanto. Mas é alguém que ama e que crê em Deus. Isso é o cristão. O sofrimento de Jesus não foi o fim. O sofrimento de Jesus, ele aponta, na realidade, para a ressurreição. Então, quando você lê, e eu gostaria que você lesse novamente essa palavra de Romanos, ele vai ver que tudo isso que foi desorganizado, a natureza que geme, o sofrimento, a inutilidade, eles gemem hoje com expectativa pela redenção. E o que é essa redenção? É a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E daí a gente vai pensar, então, como eu posso fazer diferença? Como eu, que assumo essa cosmovisão cristã, teísta, que é um Deus amoroso, que me ama, que cuida de mim, como eu posso fazer a diferença neste momento, neste contexto? Primeira coisa, seguir as orientações. O livro de Levíticos na Bíblia, ele é um livro cheio de regras de saúde, inclusive. Então, siga as orientações do distanciamento social. Por quê? E se amar o próximo. Eu posso dizer que eu fico isolada, primeiro porque é uma ordem, mas porque eu amo. Eu me sentiria super culpada se eu trouxesse o vírus para minha casa, se eu levasse o vírus para minha mãe. Então, eu tenho que manter essa expectativa de que eu sou corresponsável, eu sou responsável também, né? Então, manter uma expectativa positiva. Não fique exagerando, achando que é uma novidade, que é o primeiro acontecimento. Nós mostramos aí na história, isso não é de agora, já aconteceu em outro momento. Ame seu próximo, mostre amor, mostre apoio. Veja se tem um vizinho que é idoso, veja se ele precisa que você faça as compras. Hoje tem em alguns lugares fone para você fazer isso direto dos supermercados. Ajude, né? Tente ver que na história, por exemplo, se a gente olhar a peste bubônica de 1527, Lutero, que é o grande reformador da igreja protestante, ele foi orientado a fugir da cidade. Mas mesmo assim, ele disse que os cristãos precisavam dele e precisavam de uma palavra de fé. Qual foi a consequência? A filha dele, chamada Elizabeth, morreu de peste. Então teve situação, teve dor, mas tem um crescimento nisso tudo. Tem um crescimento. As igrejas cresceram sempre no tempo das pandemias. Por incrível que pareça, quanto mais o homem se pergunta onde está Deus, mais as pessoas também se chegam a Deus, têm esperança, confiam em Deus. E é essa a nossa expectativa, que hoje também você tenha essa atitude. Evite as histerias. Gente, não importa o que você está ouvindo, evite essa corrida para o supermercado. Isso é tão egoísta, né? Usar máscaras que só o pessoal da saúde deve usar. Eu me sinto mal com isso. Eu uso as caseiras porque não é saudável para a gente pensar que você está retirando do outro e do que o outro é necessário. Evite polêmicas e pensar na morte, mas pense na eternidade. Eu não penso na morte como um desastre, mas eu penso na morte como uma eternidade com Deus. Eu penso na alegria de que Deus já me deu e que se hoje fosse fatal, graças a Deus por aquilo que eu já usufruí. Todos nós vamos chegar a um fim. O autor, ele traz, inclusive, para você pensar na expectativa de morte, ele traz um exemplo, ele faz um levantamento com pessoas que estão vivendo dores crônicas, ou pessoas que já estão não só com dores crônicas, mas têm doenças terminais. E ele pega vários relatos, e um dos relatos que eu achei bastante interessante é a colocação de uma das pessoas que faz o relato como uma escalada. E a pessoa, ao relatar, ela diz assim, olha,
Deus me deu o Everest para escalar. No início eu pensava só na base, mas cada dia eu escalo um pouco. Então ande cada dia, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, né? Ande a cada dia aquele passo que você precisa caminhar. Aonde nós podemos encontrar paz em meio a essa pandemia? Só em Jesus. A gente ainda não sabe todas as coisas. Olha só, a Bíblia vai dizer que ainda nós não conhecemos aquilo que há de nos ser revelado. Mas eu quero fechar contigo esse dia, essa palavra, uma palavra que eu acho muito importante, que está em Hebreus capítulo 11. Essa palavra de Hebreus, ela é o famoso testemunho de fé. No versículo 32 em diante, ele vai mostrar, e eu quero que você suba comigo, vendo essa glória da fé. Olha, quantos exemplos eu darei mais sobre fé? Não disponho de tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profeta, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Na fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram-se retirados os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam, por meio da ressurreição, os seus filhos mortos da vida. Uns foram martirizados. Daí eu quero colocar até aqui, que é essa expectativa que as pessoas têm muitas vezes de Deus. Mas agora o Senhor vai mostrar outro lado. Uns foram martirizados, então quer dizer, eles não venceram o martírio. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, enfrentaram torturas, foram acorrentados e jogados no cárcere. Nem todos foram como Paulo e Silas à prisão, que o cárcere se abriu. Muitos foram acorrentados, aprisionados e morreram em cárceres, apedrejados, cerrados ao meio. A Bíblia fala de Pedro, que foi morto como Jesus crucificado. Ele disse, eu não sou digno de morrer como ele, de cabeça para cima. Então morreu de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, perderam as suas casas, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados. Quantos estrangeiros nós temos hoje na terra, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas, buracos da terra, pessoas às quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, que era Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo, morrendo e ressuscitando, e nos dando ainda a promessa, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tendo em vista que Deus não havia providenciado ainda a excelência que hoje nos aperfeiçoa. Então que o Espírito Santo de Deus possa te animar e que você possa ter essa convicção que o Senhor hoje é Ele, é o Deus presente, é o Deus amoroso. Que Deus te abençoe, renove a tua fé e a esperança em nome de Jesus.